Podem sentar, por favor, para os avisos. O Padre Daniel, superior do Distrito da América Latina, pede para comunicar algumas mudanças de sacerdotes nos apostolados do Brasil. O Padre Jean, que estava em São Paulo, foi requisitado pelo reitor do seminário de Courtaland, na França, para ser professor no seminário do nosso Instituto Bom Pastor. E o superior-geral achou bom nomeá-lo, considerando o bem comum do Instituto. Assim, o Padre Jean parte para a França nesses próximos dias, e o Padre Matias o substitui em nosso apostolado em São Paulo como o cooperador do Padre Renato. E o Padre Ivan se torna cooperador de nosso apostolado em Brasília. Sabemos que mudanças, em pouco tempo, não são muito benéficas para os apostolados, mas ainda somos poucos sacerdotes no Instituto e a formação sacerdotal deve ser a pupila dos olhos do Instituto. Contamos com a compreensão de todos e pedimos as orações de todos pelo Instituto e por cada padre em sua respectiva função. Também a lista de inscrição para os catecismos de crianças de primeira comunhão e crisma e para o catecismo de adultos estão à disposição no salão após a missa para a inscrição. Muita atenção às instruções dadas na primeira página de cada instrução. Em particular, destacamos a necessidade de frequentar a Capela Nossa Senhora das Dores há pelo menos 6 meses. Atenção também às idades, sobretudo para a primeira comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Bem, no Evangelho de hoje, e a gente sabe que os fatos da vida de Cristo servem de um modo de ensinamento para nós de como a gente deve se comportar. Nós vemos Jesus Cristo descer de um monte, ele é seguido por várias pessoas, e ele atende de modo particular 2 pessoas que vêm procurá-lo. Um é um leproso, que representa, não quer dizer que ele vivia em pecado, mas a lepra representa, no sentido espiritual, na Sagrada Escritura, pessoas que vivem em pecado. E Cristo atende esse leproso e cura ele. E depois vem um centurião, é um soldado romano, ele é pagão, né? E ele vem pedir para Jesus Cristo a cura do filho dele que está doente, longe, em casa, né? E Jesus Cristo fala, eu vou até a sua casa. E ele fala, Senhor, não precisa, porque eu sou superior, eu tenho inferiores, eu falo vem e o meu inferior ele me obedece, eu falo vai e ele me obedece, né? E eu sei que se o Senhor falar, as coisas vão obedecer, né? É uma confissão clara de que ele acreditava na divindade de Jesus Cristo, né? E essa facilidade com que Jesus Cristo tem, essa facilidade que ele tem de fazer milagres, ele faz milagre quando ele quer. Os milagres mais diversos, ressurreição de mortos, ele cura cegos, ele expulsa os demônios, quando ele quer. Isso é um argumento para a divindade de Jesus Cristo. Uma das provas de que Jesus Cristo é Deus é de que ele faz milagres quando ele quer. Isso independe de certas circunstâncias, independe de... Ele jamais fala assim, eu vou rezar por você e Deus, se for da vontade de Deus, ele vai te curar, faz uma novena, né? Faz uma peregrinação para tal lugar, né? E Deus vai te dar essa graça se for para a maior glória dele. Isso não tem. O que tem é que ele faz milagre quando ele quer. Isso é uma das provas de que ele é uma pessoa divina. Mas a gente vai se concentrar aqui num outro ponto, que é justamente o fato de Jesus Cristo estar atendendo um leproso e depois um pagão, um chefe de uma divisão militar do exército romano, que os judeus odiavam, porque dominava sobre o povo eleito, e impunham leis vindas não de Moisés, por meio de Deus no Sinai,
mais leis pagãs na hora de julgar os casos entre eles, né? E a gente vai ver um pouco como é que a gente deve lidar com pessoas que não são católicas. Ou como é que a gente deve lidar com pessoas que são católicas, elas são membros da igreja, elas são batizadas, elas estão sob o mesmo direito canônico que nós, elas recebem os mesmos sacramentos, ou são passíveis de receber os mesmos sacramentos porque são batizadas. Elas estão submissas aos mesmos legítimos pastores, sobretudo o soberano pontífice, que é o Papa. Mas elas não tomam a lei de Deus, os 10 mandamentos, a doutrina católica como princípio de vida deles. Eles não tomam os mandamentos como a régua com a qual eles devem medir os atos deles. Eles não se preocupam em conformar os atos deles com a lei de Deus. Como é que eu devo lidar com essas pessoas? Tem outros casos na Sagrada Escritura também, só para citar um, né? Quando Nossa Senhora recebe os Reis Magos em casa. É interessante ler o relato com calma, né? A estrela de Belém, né? Para em cima da casa da Sagrada Família. E desce um pouco assim, para indicar, é essa a casa. Ela não indicou assim o quarteirão e os Reis Magos tiveram que procurar. Ela indicou a casa. Ela aparecia e desaparecia conforme eles precisavam viajar ou estavam instalados no lugar e ela não aparecia. Depois, quando eles tinham que começar a viagem, ela aparecia de novo. Definitivamente não é um alinhamento planetário. Definitivamente. Se teve alinhamento planetário na época, tudo bem, pouco importa. Não é a estrela de Belém. A estrela de Belém, o termo usado em grego é um fenômeno que acontece no ar, dentro da atmosfera. Alguma fonte de luz que Deus criou, ela se movia conforme a necessidade de indicar o caminho para os Reis Magos. Ela se move conforme a viagem precisa ser feita, ela desce sobre a casa da Sagrada Família para indicar o lugar. É uma estrela em sentido largo. Bem, Nossa Senhora os recebe, e nós sabemos, né, pela tradição, pelos nomes que a tradição atribui a eles, né, Gaspar, Melchior e Baltazar, pelo termo de magos, que é bastante, de reis magos, que é bastante aprofundado pelos exegetas, por meio de outras fontes históricas, né, de outras literaturas, de outras culturas do Oriente Médio, enfim, que muito provavelmente, não dá para ter certeza, mas muito provavelmente, eles eram zoroastras. Eles seguiam a religião do zoroastrismo, essa religião que adora o fogo. Esse fogo ele é obtido só de certas madeiras sagradas. É um fogo divino. Esse fogo é cultuado por certos sacerdotes de certas linhagens, de certas famílias. Esse fogo é tão puro que ele não pode ser profanado. Então os sacerdotes usam uma espécie de máscara sobre o nariz e a boca, para quando eles pronunciarem as orações sobre o fogo, não cair saliva sobre o fogo, para não contaminar esse fogo divino. Essa era provavelmente a religião dos Reis Magos. Para eles a matéria é má, quando a pessoa morre, feliz é ela que se liberta dessa matéria, né, que é a causa de todas as nossas infelicidades. Para eles é assim. Eles não enterram os mortos, eles têm uma espécie de muralha circular, um lugar circular, murado, onde eles colocam os cadáveres e os urubus comem. Não tem essa história de ficar dando veneração para um ente meu ou para um amigo, né? O cadáver ele precisa desaparecer. E quem vai se encarregar disso são os urubus. Essa era provavelmente a religião deles. Em todo caso, eles não eram judeus, né? Eles não eram membros da verdadeira religião antes de Jesus Cristo. E Nossa Senhora os recebe.
E eu gosto muito dessa representação na Catedral de Chartres, na França, ao longo do deambulatório da catedral, aquela parte que você percorre atrás do altar, onde as pessoas podem percorrer, mas sem atrapalhar as missas enquanto elas estão acontecendo, né? Tem uma cena depois da outra da vida de Nossa Senhora. E ela recebe, na cena em que ela recebe os Reis Magos, ela tem um sorriso assim, extraordinário. E o menino Jesus também. Então, como é que deve ser o espírito com que eu lido com as pessoas que não são católicas? Ou com as pessoas que são católicas, mas que pouco se importam em fazer da religião católica e dos 10 mandamentos a vida delas. Porque isso é um problema absolutamente cotidiano entre nós. Isso é um problema que faz parte do meu dia a dia. Meu irmão, minha irmã, meu primo, minha prima, minha melhor amiga, são católicos, mas eles vão casar só no civil. Eles vão se juntar, eles vão viver amasiados em concubinato, eles não vão se casar na igreja. Como é que eu devo lidar com isso? E eu não falo aqui tanto da conduta objetiva, porque se a moral pede que eu não vá nesse casamento, ainda que seja meu irmão ou minha prima, e lógico que isso depende de certos casos, depende de cada caso particular, certas circunstâncias podem alterar a resposta a ser dada e a conduta a ser tomada, e não vem ao caso aqui, seria completamente desproposital, pretender resolver casos assim aqui, não é a nossa finalidade, nem teria cabimento, né? Se tem algum caso assim, procure o seu padre, e ele vai te ajudar. Mas a questão é, qualquer que seja a conduta objetiva, o ato que eu tenha que tomar diante de casos assim, por exemplo, ou de outras coisas, né? Com que espírito eu devo fazer isso? Com que estado de alma eu devo fazer isso? Pode ser que eu tenha que falar sim, pode ser que eu tenha que falar não para isso ou para outras coisas. Mas com que estado de espírito eu faço isso? Né? Meus pais, os avós dos meus filhos, né? Eles ultrapassam largamente o limite, mas realmente do bom senso. Eles ficam se intrometendo o tempo inteiro na educação dos meus filhos. Poxa, mas seus filhos não assistem televisão? Você não deixa o celular na mão dos seus filhos assim? Você não deixa que eles andem vestidos assim, assado? Não, imagina, eu vou levar esse menino para fazer tal e tal coisa. E tem avós que conseguem ser bastante invasivos, né? Contra todo bom senso. Porque uma autoridade tem 2 direitos. A de que quem é inferior e esteja sob o seu governo, a obedeça. E quem não está sob o governo dela, não se intrometa. São os 2 direitos de uma autoridade. Quem está debaixo dela, que obedeça. Quem não está debaixo dela, que não se intrometa. Pois bem, com que espírito? É óbvio que eu tenho que pôr limites em parentes de conduta largamente abusiva, que procuram, por exemplo, se intrometer na educação que eu dou para os meus filhos. Educação baseada em razões das quais eu tenho bastante convicção, eu sei muito bem onde eu quero chegar, não é outros parentes, de maneira abusiva, que vão pretender dizer para onde eu tenho que educar os meus filhos. É necessário, lógico, pôr freio a essas coisas, mas com que espírito eu faço isso? E aqui eu vou dar alguns apontamentos, alguns elementos que nos ajudam a ter algum norte nessas coisas. Eu falo aqui de parentes que podem ter uma conduta invasiva, etc., né? Que podem não ser católicos e que acham assim abominável a gente vir na missa em latim. Né? Eu não entendo por que ela é tão preocupante para as pessoas. De maneira geral, ela demora 30 a 35 minutos. É uma coisa bastante rápida. Filas em departamentos públicos demoram mais. É uma coisa inofensiva. A missa tridentina não faz mal a ninguém. Ela não deixa ninguém doente, né? Ela não incomoda ninguém, ela não faz barulho, ela não obriga quem está nela a nada. É uma missa assim bastante serena,
bastante simples, não sei por que tanto incômodo. Eu realmente me pergunto se isso serve de ponto de partida para a gente assim, usar como argumento de que a missa tem um valor além do que a gente vê. Tamanho incômodo se causa nas pessoas, uma missa que dura meia hora, que não faz mal a ninguém, que é silenciosa e que faz as pessoas ficarem de joelhos e rezar. Eu realmente não entendo de onde tanto incômodo. Bem, enfim. Mas como lidar também, por exemplo, com pessoas no trabalho? As conversas no trabalho. Eu sei muito bem como são as conversas no trabalho. Eu já fiz estágio em escolas, escola pública. Eu sei como é que é a conversa na sala dos professores. Eu sei como é a conversa em outras salas de outras escolas, de outros professores. Mas coisas inacreditáveis, né? Como um pagão pode chegar. A pessoa é casada e ela fica contando suas aventuras amorosas aos outros professores, na sala de professores. Essa pessoa não tem juízo. Mas é inacreditável. Isso é um ambiente de trabalho, muitas vezes. Eu não conto nenhuma novidade para ninguém aqui, né? Pois bem, como lidar com essas coisas? Como lidar com essas pessoas? Então, alguns pontos que vão dar um norte para nós. Então, primeiro ponto, eu falo com toda a tranquilidade, não é nenhuma ironia. Essas pessoas, elas têm problemas. Essas pessoas, elas têm problemas, maiores ou menores, mas elas têm problemas. Essas pessoas, elas se veem assim jogadas no mundo. Como eu já falei em outras ocasiões, muitas vezes foram, se já são adultos, ou ainda são, órfãos de pais vivos. E essas pessoas têm dificuldades na vida. Isso é comum. Não é exagero. Falo de se nós, no anfiteatro, por exemplo, que tem estudantes, se nós perguntarmos aqui, quantas pessoas aqui têm os pais que ainda vivem casados? De 100 pessoas, 120, 2 ou 3 levantarem a mão. Essa é a situação matrimonial da nossa sociedade hoje em dia. Isso dá problemas sérios nas gerações seguintes. Eles se veem jogados no mundo. Eles sabem que eles são livres, que eles decidem as coisas que eles vão fazer, que eles podem deliberar e eles podem escolher fazer isso ou aquilo da vida deles. Mas eles se veem na árdua necessidade de ter que lidar com a liberdade deles. Que a gente possa escolher, deliberar, escolher o que a gente deve fazer, isso é uma grande honra para nós. Mas ainda bem que existe confissão. Porque senão, como reparar as bobagens que a gente faria ou faz com a nossa liberdade? Essas pessoas, elas não têm confissão. Elas não são católicas. Elas se veem condenadas ao peso, ao fardo de ter que usar da liberdade delas o tempo inteiro. Elas veem que as decisões que elas têm que tomar têm consequências. E isso é pesado. E isso é angustiante. É assim que elas veem a vida delas. Estudantes de ciências humanas veem isso de maneira muito mais deliberada. As pessoas no cotidiano, elas veem isso de maneira mais ou menos vaga. Mas é assim que mais ou menos elas se sentem. Para elas, viver é angustiante. Mais ou menos. Pode ser que elas nunca tenham parado para refletir, filosofar sobre isso. Mas é assim que elas se veem de um jeito ou de outro. Elas sofrem e elas não sabem muito bem por quê. Elas não têm noção de pecado. Nem original, nem pessoal, atual, voluntário. Elas não pararam para refletir longamente que, como ensina São Tomás, porque é assim que é a doutrina católica, todo mal, todo sofrimento no mundo tem sua fonte no pecado, ou original ou pessoal. Não tem outra fonte dos males no mundo. E elas não têm noção de pecado. Mas quantas vezes, já ao longo da vida de sacerdote, já tive católicos que falaram assim: ah, padre, mas faz 20, 30 anos que eu não me confesso, mas eu não sei muito bem o que confessar, porque o que eu vou confessar? Católicos de paróquia, que frequentam todo domingo as missas,
que são próximos dos sacerdotes, das paróquias deles. Se isso é comum, isso é muito comum. E se é assim entre os católicos, o que dizer dos pagãos? Então, eles se veem no mundo sem mapa nem bússola. E viver para eles é um fardo. Com essas pessoas, a gente tem que ser boas com elas. Definitivamente, soltar um tratado argumentativo para provar que ela está errada, frequentemente a experiência mostra que não dá certo. Não é porque a argumentação seja uma coisa que não vale a pena, porque finalmente a religião não tem fundamento para ser argumentada. Não é isso. Essas pessoas não estão em condição de discutir. Elas precisam antes de bondade. Já faz um tempo que eu tenho insistido sobre isso é muito verdade. Essas pessoas precisam de bondade. Depois a gente vai tentar ver por que brecha a gente vai começar a dar alguma frase para essas pessoas refletirem sobre ela, ao invés de querer discutir com elas. E se finalmente ela não aceitou meu argumento, essa é a prova de que você tem má vontade. Imagina. Ela tem as ideias completamente perdidas. Viver para ela é um fardo. Essa é a verdade. Ser boa com as pessoas, sejamos bons com as pessoas. Esse é o primeiro ponto. A vida delas é ruim. Elas não sabem o que é bondade. As pessoas, entre elas se engalfinham. Elas não são confiáveis. É necessário ser bom com essas pessoas. Segundo ponto, como consequência absolutamente clara, lógica, a vida delas é triste. Elas podem ter momentos de euforia, elas podem ter momentos de alegria passional, a paixão, o sentimento de alegria, o convívio com os amigos, alguma conquista na vida delas, alguma coisa que seja prazerosa e agradável. Mas isso não é sinônimo de ter uma vida feliz. Lembre-se, a felicidade, ela é uma qualidade de um certo modo de levar a vida. Uma vida conforme a razão, uma vida razoável. E bem, nós sabemos que nós somos católicos, nós não somos naturalistas, né? Nós não permanecemos só no nível da natureza humana. Uma vida levada conforme a lei de Deus e a religião católica. Isso é uma vida feliz. Essas pessoas, elas não têm isso. Elas têm momento de euforia. Elas fazem bobagens. Porque elas são condenadas a usar da liberdade delas. É assim que elas se veem. E elas fazem bobagens com a liberdade que elas têm. Então elas bebem para esquecer. Elas usam droga para esquecer. Elas ficam se divertindo com as outras pessoas. Em questões de luxúria. Para esquecer. Para segunda-feira recomeçar tudo de novo. E assim é a vida delas. Óbvio que uma vida assim não é razoável. Como é que ela pode ser feliz? Como é que a pessoa pode ter uma constante aprovação da inteligência dela, dizendo assim, poxa, que vida razoável eu tenho tentado levar. A vida delas não é feliz. E isso as corrói. Essas são as pessoas com quem a gente trabalha junto, hein? Com quem a gente estuda junto. Membros das nossas famílias. Elas são assim. Com essas pessoas é necessário, além de bondade, uma segunda coisa. É necessário que a gente seja alegre. Que a gente tenha um estado de espírito constantemente alegre. Isso exige esforço de nós. Ser bom com as pessoas, ser alegre com elas. Não cai do céu. Isso é uma coisa que a gente procura ser com as pessoas. Quando São João Bosco fala que o demônio tem medo de pessoas alegres e felizes, isso é para levar bem a sério. Assim como pecados, assim como coisas desregradas, coisas sujas, desordenadas, atraem uma maior ação do demônio sobre pessoas assim, sobre lugares assim. Pessoas alegres afastam o demônio. É assim que é para entender o que São João Bosco fala. É real. As pessoas alegres
mesmo alegrias naturais, mas que sejam honestas. Afastam o demônio. Mamães, o bom almoço que vocês fazem no domingo, porque é um dia diferente, um dia especial, para incutir nos filhos um espírito católico, porque o domingo é um dia reservado para Deus. Isso é facilitado por uma convivência familiar mais agradável, e, portanto, por um almoço mais bem preparado e uma saída para se divertir com as crianças. Isso afasta o demônio de casa. A caridade tem que se estender a tudo, inclusive para essas coisas, lógico. Isso cria bom espírito em casa, e o demônio não suporta isso daí. E assim que a gente deve ser também no nosso trabalho, com nossos colegas nos estudos, com os outros membros da nossa família. Depois, lidar com serenidade e com tranquilidade os comentários e alfinetadas irônicos, de provocação, que as pessoas fazem, por causa do nosso catolicismo, porque eu me visto assim ou assado, porque eu não faço tal tipo de piada, porque eu não me comporto de tal e tal modo. Ah, você não tem namorado ainda? Nossa, mas puxa vida. Ó, lá tá chegando tal pessoa, pessoal, vamos mudar de assunto. E eles fazem para você ouvir, e por aí vai, né? É necessário saber lidar com isso com toda a serenidade. Caríssimos, chega uma certa idade da vida da gente, sobretudo idade aqui, em que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Se a gente parar para pensar, os eventos da vida, a opinião dos outros, o que elas fazem, em si mesmas, têm pouca influência sobre nós. Vão ter muita influência se eu ficar sendo dolorido por causa disso. Se eu for todo sensível ao comentário que os outros fazem sobre mim. Chega uma certa idade aqui, que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. E não por desprezo e para menosprezar os outros. É porque eu sei o que eu quero da minha vida. E eu tenho convicções. Porque eu rezo, eu reflito e eu tenho convicções. Eu sei que a minha vida foi feita para dar glória para Deus. Pronto, só isso. E finalmente, ser capaz de sanar as questões dessas pessoas, porque elas vão vir nos procurar. Para saber, escuta, um dia ou outro elas vão vir nos procurar. Por que a igreja faz assim? Por que você se veste desse jeito? Por que você vai na missa no domingo? Por que você vai na missa em latim? É necessário saber dar contas disso, como São Pedro fala na epístola dele, é necessário saber dar razões da nossa fé para as pessoas à nossa volta. E saber dar razões com toda a serenidade, e não com respeito humano. Uma vez na faculdade, uma matéria de pedagogia, na licenciatura, bem, o professor, de fato, criticava bastante a igreja, e eu lá de batina, né? É óbvio que eu não deixei quieto, né? Bem, foi uma conversa, uma discussão humana, né? Não foi uma coisa irracional lá, uma coisa completamente escandalosa, longe disso. Uma discussão entre dois filósofos. Depois, na hora do intervalo, um rapaz falou assim, ele defendia Hegel, né? Um filósofo completamente intolerável, né? Ele falava assim, olha, eu sou hegeliano e assim, eu não estou de acordo com o que você defendeu, mas achei interessante, nunca vi alguém defender uma coisa com tanta convicção. Nunca vi alguém defender uma coisa com tanta convicção. Lógico que tem, mas na vida dele, ele nunca viu. Isso faz bem para as pessoas. Isso faz elas refletirem depois. De onde vem tanta convicção? Porque nem eu tenho tanta convicção assim em relação ao meu filósofo. E esse católico tem. Isso ajuda bastante a fazer um bom apostolado, a levar as pessoas para Deus, mas que seja com serenidade e tranquilidade, sem ficar sendo irônico, sem ficar provocando a pessoa, sem ficar rindo e debochando da pessoa. Isso não ajuda, isso indispõe as pessoas. E que, na maioria das vezes, a gente não precisa fazer um longo tratado argumentativo. Basta com uma ou duas frases apontar alguma coisa para a pessoa refletir no que ela está defendendo.
e a graça vai fazendo o resto depois. É assim que a gente deve lidar com os nossos parentes que são complicados, que não nos sustentam na mesma posição que nós temos, né? Trabalho, nos estudos, os nossos colegas, né? É assim que a gente deve ser com eles. A gente não pode ficar sendo frio com eles, sozinho com eles, né? Ah, padre, mas eles depois vão fazer coisa errada. Fala assim, poxa, pessoal, preciso ir indo, né? Uma vez falaram assim, estava conversando com uns rapazes e umas moças juntos, e eles falaram, padre, vamos lá no centro acadêmico com a gente. Bem, as pichações na parede são péssimas, o ambiente é péssimo, né? Eu falei, pessoal, muito obrigado, mas eu preciso indo, né? A gente conversa amanhã. Até lá a gente conversou com toda a tranquilidade. Depois eu falei, pessoal, preciso indo, muito obrigado. Já está na hora já, tenho outras coisas para fazer no meu dia. Custa fazer isso, né? E assim que a gente deve fazer o bem para católicos que não são tão zelosos assim e também para os pagãos. E sem dúvida, sejam certos disso, a gente vai ter feito um bem bastante, bem grande até o final da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.